Daí, pessoal, mais uma resolução. O gráfico a seguir apresenta informações sobre os números de livros lidos no mês passado pelos alunos de determinada turma. Então, para nenhum livro, eu tenho 3 alunos, para um livro, 10 alunos, 2 livros foram 15 alunos e a leitura de 3 livros para 12 alunos. Sabendo que a informação de todos os alunos consta nesse gráfico e que não há aluno que leu mais de 3 livros, a média do número de livros lidos no mês passado por essa turma é exatamente. Então, ele quer a média de livros lidos pela turma. Observa que eu não posso estabelecer o raciocínio de média aritmética simples, fazendo tipo a soma de nenhum livro, então seria 0, mais um livro, mais 2 e mais 3, e isso dividido por 4. Isso seria a média aritmética simples, ou média aritmética, ou ainda média simples. 0 mais 1 mais 2 mais 3, isso vai me dar 3, vai dar 6. 6 divide por 4, e aí 6 por 4 dá 1,5. Então, seria aqui 1,5 livros por aluno. Cada aluno leu, na média, 1,5 livro. Isso seria um raciocínio adequado se, em duas situações. Se eu tivesse apenas 4 alunos, onde um deles leu nenhum livro, um aluno leu 1 livro, um outro aluno leu 2 livros, e um quarto aluno leu 3 livros. Aí sim eu faria isso. Somaria os 4 valores dos livros e dividiria por 4, média simples. Uma outra situação que esse raciocínio também fica adequado é se a quantidade de alunos que leram cada uma dessas quantidades de livros fosse a mesma. Tipo aqui fosse 3 alunos que não leram nenhum livro, 3 alunos que leram 1 livro, 3 alunos que leram 2, 3 alunos que leram 3 e assim por diante. Se a quantidade de leitores fosse a mesma para cada um nível ou quantidade de livros, aí eu poderia fazer a média aritmética simples, somaria a quantidade dos livros e dividiria por 4. Mas nesse caso eu não posso estabelecer este raciocínio. Por quê? Porque observa, por exemplo, que os leitores de 2 livros dessa turma foram numa quantidade de 15, ou seja, 2 livros tem um significado maior, tem uma força maior dentro dessa distribuição. Então, a leitura de 2 livros ele tem uma importância maior, por exemplo, que a leitura de nenhum livro, porque apenas 3 alunos não leram nenhum livro. Né? Então, 2 livros é um número mais, é um valor mais significativo, mais, vamos dizer assim, importante dentro da distribuição. Então, eu tenho que levar em conta essa importância, né, essa força que cada quantidade de livros tem dentro dessa observação desse gráfico aí. Então a gente realiza aí tomando, né, levando em conta os pesos ou a força de cada valor dentro da distribuição, se faz um procedimento chamado de média ponderada, média aritmética ponderada, que é o quê? Que é levar-se em conta o peso de cada valor dentro da distribuição. E como que eu dou essa importância? Muito fácil, multiplicando cada valor pela frequência ou pela quantidade de vezes que ela aparece na distribuição. Por exemplo, ó, então vou fazer aqui a média dos livros. Então, vou colocar esse símbolo aqui para simples também. Então, a média dos livros. Eu tenho nenhum livro, então 0 livros. Quantos alunos não leram nenhum livro? 3. Então, a força dele é 3. Então, multiplico por 3. Mais 1 livro. Quantos alunos leram 1 livro? 10 alunos. Então, a força do 1 é 10. Então, 1 vezes 10. Mais 2 livros. Quantos alunos leram 2 livros? 15 alunos. Então, de 2 livros eu multiplico por 15, porque 15 é a intensidade em que ocorreu o 2. E mais 3 livros foram 12 alunos, então 3 multiplicado pelo peso que ele tem dentro da distribuição, 3 vezes 12. Então eu multiplico os valores pelos seus respectivos pesos. Faço a soma e aqui eu vou dividir. E aqui cuidado também, né? Para não pensar em dividir por 4. Eu vou dividir pela soma dos pesos. Então a soma dos pesos é... Eu tenho aqui peso 3 para nenhuma leitura, peso 10, peso 15 e peso 12.
Somando isso me dá 13. 13, 28. 28 com 12, 40. Então eu vou dividir por 40. E aí eu tenho que a média, então, resulta 0 vezes 3 dá 0. 1 vezes 10 dá 10. 2 vezes 15 resulta 30. 3 vezes 12, 36. E aí vou dividir isso. Vou dividir isso por 40. Fazendo essa soma aí eu tenho 40, 76. 76 divide por 40 é o mesmo que 76 dá 48, dá 38. Divide por 20, isso é o mesmo que 19 divide por 10, e aí eu fico com 1,9 livros na média de leitura por aluno da turma alternativa C. Ok? Só para complementar, né, ou justificar por que se faz essa multiplicação pelos pesos, observa, vamos supor que eu tenha, agora eu vou criar uma situação paralela aqui, ó. É interessante, esse vídeo vai ficar interessante porque vai ter essa abordagem teórica assim de forma bem, de certa maneira, completa, tá? Vamos pensar que eu tenha leitores de 2 livros, uma outra pesquisa, tá? Numa outra turma, 2 livros foram lidos por 10 alunos. Vou colocar menos aqui. Por 6 alunos. E 3 livros foram lidos por 10 alunos. E aí eu quero a média de leitura ou a média de livros lidos. Bom, se fosse média aritmética, eu teria 2 mais 3, divide por 2, 2 mais 3, 5, 5 por 2 daria 2 livros e meio. Logicamente, né, que é o ponto central entre 2 e 3. Ok, se fosse média aritmética, caso o número de leitores fosse o mesmo, 6 leitores, se aqui também fosse 6 leitores. Ou aqui 10 leitores com 3 livros e aqui também 10 leitores com 2 livros. Eu faria a média aritmética simples. Como eu tenho um número de leitores diferentes, significa que essas leituras ou essas quantidades de livros têm pesos diferentes. Então eu teria que fazer aquele procedimento que eu apliquei lá em cima, né, da questão, que seria 2 livros multiplicado por 6, que é o peso de 2 livros, mais 3 livros multiplicado por 10, porque é o peso dos 3 livros, e isso eu vou dividir pela soma dos pesos, 6 mais 10, vou dividir por 16. Vou deixar armado aqui, tá? Dá 12, 3 vezes 10, 30, dá 42. E aí seria então 42 dividido por 16. Eu vou realizar aqui rapidinho, só para que nós tenhamos uma ideia. 42 divide por 16. Eu tenho aqui 3, dá 48, dá 2 vezes 32. Me sobra 10, 0,160,96, 6 vezes 60,96. Me sobra 4, vou fazer mais uma casa. 40, daqui 3 vezes dá 2. Ok, e aí vou fazer até o final. 2 vezes 16 dá 32. Aqui vai me sobrar 8, 80, e 80 por 16 dá exato 5. Aí fechou o resto zero aqui. Então a média aqui seria 2,625. Então nota que a média ficou ligeiramente maior do que nós havíamos antes considerado, se fosse média simples, de 2,5. Mas por que ficou um pouquinho mais a média mais alta? Porque os alunos que leram 3 livros, ó, têm maior quantidade, é 10 em relação aos 6. Então, claro, então a média vai subir um pouquinho mais. Em vez de ser 2 livros e meio, será 2,625. Isso porque eu tenho mais alunos lendo 3 livros, ou seja, o peso de 3 livros é maior, então puxa a média para cima do 2,5. Bom, então isso é um aspecto interpretativo. Uma outra coisa interessante ainda sobre essa questão, e o vídeo está ficando um pouco mais extenso do que deveria, né? Observa que essa questão pode ser feita rapidamente aí, em 1 minuto e meio, 2 minutos. E o vídeo já está se estendendo porque eu estou aí complementando com alguns aspectos didáticos que pode te dar uma maior relevância aí no teu estudo, tá? Então eu poderia ainda
para encerrar os comentários desse vídeo, dizer o seguinte, neste exemplo que eu elaborei agora aqui. Se eu tenho 6 alunos lendo 2 livros, é como se fosse 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2. Eu tenho 6 alunos lendo 2 livros. Então eu vou fazer a média, né? Eu somo tudo e divido pela quantidade. Então eu tenho 6 alunos que leram 2 livros, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. E eu tenho 10 alunos que leram 3 livros. Então aqui seria mais 3, mais 3, mais 3. Vou completar aqui, tá? Mais 3, 3, 3, 3, 3. Já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 3 e mais 3. E isso aqui, ó, agora sim, dá para perceber por que eu divido pela soma dos pesos. Quantos alunos eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, 6 vezes 2, ó, o 2 multiplicado pelo peso. E aqui eu tenho 10 vezes 3, que seria o 3, então, multiplicado pelo peso. E aí eu vou dividir pelo quê? Pela quantidade de alunos. Quantos alunos eu tenho aqui? Ora, eu tenho 6 alunos que leram 2 e tenho 10 alunos que leram 3. Então, realmente, soma 10 com 6, 16. Ó, e tá a explicação por que eu faço essa ponderação aí. Ok? Então, aqui tem a aplicação da média simples, média aritmética simples, soma tudo, divide pela quantidade. E aqui a transformação em média ponderada pelo produto em relação ao peso de cada um, ok? Então é isso, espero que esse vídeo aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.